Olá, o tema de hoje é comunicação pública. Antes de apresentarmos o entrevistado, eu vou fazer aquele pedido tradicional, que você se inscreva no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, ative o sininho e você receberá as notificações dos vídeos toda semana desse canal. Nosso convidado de hoje é Orlando Guillon, profissional de mercado há muitos anos, participou de empresas tanto na iniciativa privada quanto na área pública e hoje um ativista importante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Guillon, um grande abraço e eu queria que você, nessa apresentação inicial, dissesse por que o Brasil deve seguir uma postura de comunicação pública que não existiu até hoje. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores aqui nesse canal, que faz um excelente trabalho de comunicação independente. Olha, primeiro vamos lembrar que a proposta de construção de um sistema público, efetivamente público no Brasil, ela foi relativamente recente. Ela nasceu ali no finalzinho do primeiro mandato do ex-presidente Lula. Nós tivemos, ajudei a organizar também encontros nacionais de TVs públicas, 2 encontros foram realizados e um encontro nacional de rádios públicas, e com a sociedade civil participando intensamente, gente da cultura, intelectuais, gente da academia, gente da comunicação, jornalistas, radialistas, publicitários, cineastas. E foi um profícuo processo de debate, de troca de ideias. Ali era final do segundo governo Lula. Isso, por ali mais ou menos, né? Tá. E aí nós avançamos na demanda, na construção, uma ideia que originalmente surgiu, diga-se de passagem, e faça-se justiça, no Ministério da Cultura, sob o comando do ministro Gilberto Gil, naquela ocasião. Muito preocupado com a questão do cinema brasileiro, do escoamento da produção do cinema brasileiro, que é de altíssima qualidade, que já ganhou prêmios e vem ganhando prêmios internacionais pelo mundo todo, e a percepção de que no resto do mundo, todos os países ditos civilizados, avançados, industrializados, todos eles, sem exceção, têm um sistema público forte, né? O mais conhecido, que sempre é uma referência para todos nós nos debates, então, a BBC britânica, a BBC de Londres, mas não é só a BBC, né? Sistema TV Nacional na Espanha, RTP em Portugal, TV Nacional na Argentina, enfim, todos têm. E o Brasil vivia esse vazio. Nós tínhamos aqui 2 pequenos, minúsculos sistemas de comunicação. Um era eminentemente estatal, que era a Rádio Brás, fazia um trabalho que precisa ser feito, né, de comunicação de governo, não é a mesma coisa que comunicação pública. Esse foi a essência do grande debate que se teve naquela ocasião, em 2006, 2007 e tal, e que era a necessidade de partirmos para uma construção de um sistema mais público. O outro era a SERP, que era responsável pela TV educativa, a antiga TVE do Rio de Janeiro, e a Rádio MEC, na qual eu cheguei a participar já da SERP como diretor da Rádio MEC. Eram só esses 2 sistemas, portanto, só para o público entender, muito pequeno. Ou seja, não tinha nada em São Paulo, na região sul, em quase todo o país, né? Muito pouca a Rádio coisa. Brás praticamente se limitava a Brasília e a SERP praticamente se limitava ao Rio. Era um canal do Rio de Janeiro. E aí, nesses debates dos encontros nacionais de TV pública e de rádio pública, surge a ideia de se construir, primeiro de se fundir. Não sei se aí também está a origem de um pouco dos erros, das insuficiências desse projeto, porque eram 2 estruturas muito diferentes, sob o ponto de vista jurídico e institucional, e a sua fusão ela acabou impondo um certo
não gosto de usar muito essa palavra, mas a palavra que me vem à cabeça é um certo monstrengo. Por quê? Porque se construiu a EBC, que era a Empresa Brasil de Comunicação, com o objetivo de ser uma empresa de comunicação pública, portanto, de ser mais parecida com aquilo que a BBC era, né? Quase 100 anos de existência. Se não me falha a memória, a BBC é de 22, não tenho certeza, portanto, comemoraria 100 anos no ano que vem, mas é uma empresa quase centenária. E ao mesmo tempo, a estrutura jurídica da EBC precisava ser uma estrutura jurídica estatal. Havia uma questão jurídica que nós não conseguimos superar, a nossa área jurídica não conseguiu superar, que era a questão da concessão dos canais. Os canais públicos, eles precisavam ficar pendurados numa estrutura do Estado. Eles não podiam ser cedidos a uma estrutura que não fosse do Estado. Então, ficou uma coisa esquisita. E a própria comunicação estatal, governamental, ela precisava continuar sendo feita. Então, o que aconteceu? A EBC ela era uma empresa de estrutura jurídica estatal, mas com um objetivo de comunicação pública, 90% dela era para fazer comunicação pública, a TV Brasil, a Rádio Nacional, a Rádio MEC, a Agência Brasil, etc., todos faziam comunicação pública, mas ela tinha 10% das suas emissoras, que é exatamente a NBR, o canal de televisão do governo, que precisava continuar existindo enquanto comunicação estatal. Então, era uma certa confusão. Primeiro que esse debate já é um debate, vamos confessar, difícil de ser entendido pelo cidadão comum. Qual é a diferença entre comunicação de Estado e comunicação pública? Bom, genericamente, a gente costuma dizer comunicação de Estado é os governos se manifestando, informando, fazendo sua prestação de contas, dizendo quais são as suas políticas públicas e tal. Comunicação pública, teoricamente, seria a sociedade civil se articulando através de canais públicos e fazendo uma programação informativa, sim, mas também educativa, também recreativa, né? Também cultural, artística, etc. Então, uma televisão, no sentido amplo do termo, mas com uma visão da sociedade, não com uma visão do Estado. Diga-se de passagem que o governo, naquela ocasião, nunca, eu estava, enfim, na cúpula da EBC, nunca houve uma queixa de que o governo Lula ou o governo Dilma tivessem tentado fazer algum tipo de intervenção branca na EBC, mandando divulgar tal ou qual conteúdo, ou mandando censurar tal ou qual conteúdo. Então, realmente, sob o ponto de vista do objetivo para o qual a EBC foi construída, a gente conseguiu cumprir timidamente, porque era uma estrutura ainda com poucos recursos, né? Essa era uma batalha. Imagina, a gente comparava os orçamentos de uma BBC, por exemplo, para citar a mais antiga e a mais conhecida estrutura de sistema de comunicação pública. E a nossa, da EBC, era ridículo. Quer dizer, o que a gente tinha de recursos para pagar cerca de 2.000 funcionários e manter uma televisão viva no Rio, São Paulo, em Brasília, no Maranhão, e aí, a partir da rede de TVs públicas se espalhar para o resto do Brasil, foi muito difícil. Foi uma tarefa quase hercúlea, vamos dizer assim. Mas acho que cumprimos bem o nosso papel. Você participou da nossa equipe de rádio, da Rádio Nacional, e se lembra das nossas dificuldades, né? Entre o sonho e a realidade, entre o que a gente queria fazer e aquilo que a gente conseguia efetivamente fazer, era um fosso, mas a gente se ajudava, um cobria o outro e tal, e a gente conseguia fazer quase que milagres. Agora, Guilhom, tem uma coisa que até para o público situar. Você citou a BBC, você citou a Rádio TV da Espanha, citou a RTP. Quando você vai nesses países, você pode estar numa grande cidade ou numa pequena cidade, ali chega a imagem da TV pública, você tem uma rádio pública que atue, né, na região. Em Portugal é a Rádio Antena 1, que é ligada à RTP, e você tem uma programação diversificada, mas muito baseada na
na informação, no resgate cultural, né? Essas TVs públicas, por exemplo, você tem acesso a elas em qualquer lugar do mundo sem pagar nada, né? É preciso decisão política para fazer com que o Brasil tenha uma TV pública e uma rede pública de rádio, e aí quando a gente fala de rádio e TV, a gente tem que falar também das novas mídias, da internet, ou seja, uma voz pública que esteja presente em todo o território nacional. Ou seja, que vontade política é essa que tem que existir a partir da experiência já dos 13 anos de governos do PT, para que o Brasil efetivamente tenha uma voz, que não seja só a voz da mídia comercial, da mídia tradicional, e que a gente sabe que em determinados momentos econômicos e políticos se torna uma voz só. Como é que se garante isso num eventual governo progressista no futuro? Então, você tocou num ponto delicado, no calcanhar de Aquiles. Eu me lembro a primeira presidente da EBC, a jornalista Tereza Cruvinel, ela vivia se queixando exatamente disso. Ela dizia, o problema não é só a falta de recursos. Existia a falta de recursos, era verdade, isso criava profundas limitações para a consolidação e ampliação do projeto, mas ela tocava nesse aspecto que você acabou de tocar. O sinal da TV Brasil, infelizmente, não chegava a todo o território nacional. Como nós sabemos, o sinal, estou falando principalmente da TV aberta, isso, porque, como a gente sabe, na TV aberta, o espectro eletromagnético em cada localidade ele não é infinito. Você consegue ter de 6 a 7 sinais de televisão em cada localidade. Olha, o que aconteceu quando surgiu a ideia de uma TV Brasil com esse porte nacional e tal? O espectro eletromagnético em quase todas as cidades do Brasil já estavam ocupados. Então, você tinha que comprar uma briga, e ela era boa de briga. Ela nas discussões no Ministério das Comunicações, na Casa Civil, junto à Presidência da República, ela batalhava isso. Olha, gente, não tem como ter um sistema público pela metade. Tudo bem, alcança Rio, São Paulo, Brasília, é importante e tal. Através da rede de TVs públicas, a gente conseguia, estaduais, a gente conseguia, em determinados horários, estar presente, pelo menos nas capitais e tal, em quase todo o país, mas você tinha essa situação. Quanto mais você se afastava para o interior, principalmente regiões do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, o sinal não chegava, você não tinha força. Para ter essa força, para essa rede efetivamente funcionar, de fato, você precisava bancar a briga pela ocupação de canais que estavam na mão da iniciativa privada. Em alguns lugares estava na mão das repetidoras da Globo, em outros da SBT, em outros da Bandeirantes. Tal. Você precisaria ir lá, enquanto poder público, bancar essa briga. Ora, essa foi exatamente, nós estávamos comentando aqui entre nós, numa conversa informal antes de começar o teu programa, como a gente foi tímido, como eu digo, os governos progressistas, né? A gente não ousou, quer dizer, a criação da EBC foi uma ousadia? Foi. E tivemos outras ousadias, sob o ponto de vista legal, na área da comunicação, mas nós deixamos de fazer coisas que eram essenciais. Incrível. Nós, por exemplo, hoje, eu estava falando, o próprio ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, em várias entrevistas, já reconheceram que foi um erro não ter enfrentado com firmeza os barões da mídia na questão da regulação da radiodifusão. Outro erro foi esse, agora que você tocou, nesse calcanhar de Aquiles, quer dizer, não ter investido no fortalecimento da EBC, quer dizer, ter ficado temeroso de ter que recuperar, porque é para lembrar, as pessoas não sabem disso. Quando a Globo diz assim, não, mas a Globo é uma empresa privada. Sim, o patrimônio da Globo é privado, mas a concessão do canal é público. A Globo jamais pode entrar no espectro eletromagnético se o poder público não conceder aquele canal. Claro, como a Globo é fruto também dessa promiscuidade com o poder público desde a época da ditadura militar, civil e militar, de 64 a 85, que a Globo foi um dos órgãos de mídia, de imprensa, que mais apoiou
naquela época, o golpe, a Sim. perseguição, as prisões ilegais, as torturas, os assassinatos e tudo mais. Ela hoje se faz de boazinha e tal, mas ela bebeu e comeu na mesa da ditadura. Então, quando a democracia volta ao Brasil, e principalmente quando voltam governos mais progressistas, como o do presidente Lula e da presidente Dilma, esse cenário da distribuição do espectro eletromagnético já estava dado. Então, tinha que comprar uma briga mesmo, tinha que bater na porta desses grandes conglomerados de mídia e dizer assim, desculpe aí, houve um erro e você vai ter que devolver tal canal em tal cidade, em tal estado, assim, é do governo, vocês não podem mais usar e tal. Claro que isso teria algumas implicações de caráter político, mas você usou aí uma expressão que eu gosto muito, que é vontade política. Quando você tem vontade política, você encontra os caminhos legais e institucionais para fazer tudo dentro da legalidade. Poderia levar algum tempo, certamente, não é uma coisa. Nós não estamos vivendo numa ditadura, nem queríamos, portanto, não bastava uma canetada do presidente da República, era preciso estabelecer prazos, negociações, processos, talvez até, para recuperar esses canais. Mas não houve vontade política nem do presidente Lula, nem da presidente Dilma. Sempre se teve. A gente que é da área, você que é da área, deve se lembrar disso. A gente sempre tratou a mídia, os órgãos de mídia, e principalmente os grandes conglomerados de radiodifusão, como o quarto poder da República. Né? Aqui no Brasil tem poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o PIG, Partido da Imprensa Golpista, né? Que era liderado pela Rede Globo de Televisão, mas que tinha suas ramificações nos grandes jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, etc. E tal, nas grandes rádios, nas grandes emissoras de televisão. Nós não conseguimos ter coragem suficiente para enfrentar esse abacaxi que nos deixaram. Guilherme, essa que é a verdade. Quando a gente fala, por exemplo, você falou de televisão, no rádio, por exemplo, você passa em todas as cidades. E eu, durante um tempo, agora com a pandemia não, mas durante um tempo consegui viajar aí por alguns lugares do Brasil e tal, e você vai pegando no interior. É uma coisa incrível, porque a mensagem é uma só, quer dizer, você ouve o sertanejo universitário no interior inteiro, é como se você praticamente não tivesse opção. E você, nas grandes capitais, no Rio, São Paulo, tudo isso, você tem uma redes de rádios que não cumprem a legislação mínima de informação de tudo isso, com horários alugados o tempo inteiro. Isso seria um processo relativamente fácil, claro, no processo democrático é sempre mais demorado, mas de você pegar a concessão, porque você vê que não cumpre nada disso. Tudo bem, isso não foi feito. Hoje, você é um ativista do Fórum Nacional pela Democratização dos Meios de Comunicação. O que está sendo debatido e mais? A perspectiva de voltarmos a ter, se a democracia brasileira assim permitir, um governo progressista, um governo de esquerda. O que deve ser feito de modo imediato, você diria assim, num resumo claro, o que deve ser feito de modo imediato para os meios de comunicação, para que você tenha uma comunicação pública forte? Olha, eu participo de um grupo de trabalho na Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Tenho muita honra de militar nesse partido há 41 anos. Ele tem cerca de 30 a 35 NAPs, como eles chamam, que são núcleos de apoio a políticas públicas, que trabalham, é como se fosse uma espécie de governo paralelo, estudando e elaborando políticas públicas para as várias áreas da sociedade: educação, saúde, cultura, ciência, tecnologia e tal. Eu participo do NAP de comunicação, com figuras ilustríssimas, acadêmicos, estudiosos, gestores de comunicação pública, ex-gestores, atuais gestores, etc. Muitos ativistas da luta pela democratização da comunicação. E, recentemente, nós contribuímos com um pequeno capítulo modesto, não tem 2,5 páginas, 3 páginas, sobre comunicação, para um plano de reconstrução e transformação do Brasil, que foi lançado pela Fundação Perseu Abramo, pelo presidente e ex-presidente Lula,
recentemente, faz um mês, 40 dias, talvez, não sei se você ouviu falar. Sim. É exatamente a ideia de olhar, parar de olhar só para o passado, olhar para o futuro e dizer, bom, vamos supor que as forças progressistas se entendam e consigam construir um projeto de nação, de futuro, de país, de governo, etc. O que nós faríamos? E aí cada NAP, cada Núcleo de Apoio de Políticas Públicas, produziu a sua proposta sobre economia, sobre agricultura, sobre ecologia, sobre cultura e tal, e nós produzimos a nossa sobre comunicação. Se você for lá, e quem está nos ouvindo, só clicar na internet, lá no link da Fundação Perseu Abramo, você vai perceber, é um capítulo modesto, porque a orientação que nós tivemos do Aloysio Mercadante, que é o presidente atual da Fundação Perseu Abramo, era de que a gente exatamente procurasse responder, assim como foi a tua pergunta, o que fazer nos próximos anos, numa perspectiva de um governo progressista, para enfrentar os principais problemas de cada área. E nós lá, no nosso caso, o nosso NAP, alinhou cerca de 15 itens. Eu não vou me lembrar de todos, porque a minha cabeça não é melhor, mas tem lá um item, me lembro com muita precisão, porque a Tereza Cruviel, a Thais Ladeira, o professor Lalo, eu, o Jonas, muitos companheiros que participaram da construção da EBC estão nesse NAP e nós ajudamos a escrever especificamente esse parágrafo sobre a comunicação pública. Nós, na realidade, sem muito mistério, precisamos retomar do ponto que ficou parado o projeto da EBC, porque ele está sendo absolutamente, digamos, destruído. Se a EBC tinha problemas antes, agora ela praticamente aquele projeto não existe mais, né, Guilherme? Não, acabou. O que existe se transformou quase que numa comunicação de Estado, né, mais grave, de governo, do governo Bolsonaro, para fazer propaganda política de Bolsonaro. Há muita resistência lá dentro, é bem verdade. Muitos jornalistas, radialistas, técnicos, profissionais de comunicação continuam lutando para fazer da empresa uma empresa de comunicação pública, mas com muito pouca força, porque os chefes são todos lá militares ou ex-militares e obedecem ao Bolsonaro, etc. E agora, não sei se você sabe, mas há cerca de 15 dias atrás, a EBC entrou na lista das empresas a serem privatizadas ou extintas, Isso. que é mais grave ainda. Mais grave ainda, claro. É para acabar mesmo. Tipo, a gente tem uma análise de que o Bolsonaro está começando a prever a possibilidade de uma derrota, né, ou por impeachment, ou nas urnas em 22, e quer deixar aliás, como ele está fazendo em várias outras áreas, na cultura é um absurdo, no meio ambiente é um absurdo e tal, e ele quer fazer a mesma coisa com a comunicação pública, deixar uma terra arrasada. Então, nós temos que recuperar, como eu dizia, aquele projeto, mas como você muito bem lembrou, aquele projeto foi um projeto muito interessante, tinha muitos aspectos propositivos e positivos, mas ele tinha também debilidades. Nós tocamos aqui em algumas debilidades. Não tinha recursos suficientes, não tinha alcance de sinal suficiente, mesclava numa mesma empresa, o que confunde o espectador, o ouvinte, né, o usuário, a comunicação estatal, pública, né, com a comunicação estatal, que não é bom, sob o ponto de vista dos princípios da comunicação pública. Então, esses defeitos, vamos chamar assim, essas insuficiências desse projeto, precisariam ser sanadas. Nenhum de nós tem uma bola de cristal ou tem uma receitinha, uma cartilha. Façamos assim. Agora, a gente tem a experiência dos grandes sistemas públicos internacionais, a começar pelo da BBC, que orientou o nosso projeto, e certamente lá estão boa parte das respostas que nós não conseguimos, naquela etapa, absorver. Acho que hoje nós não cometeríamos mais metade dos erros que nós cometemos naquela ocasião. Alguém pode perguntar, bom, mas é só fortalecer a EBC e garantir um sistema público robusto, pujante e tal? Não. Eu acho que nós precisaríamos também enfrentar outras questões que o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, em suas entrevistas recentes, vêm apontando. Uma delas, eu falei aqui, a regulação da radiodifusão, os capítulos 220 a 224 da nossa Constituição, que são capítulos belíssimos, avançadíssimos, sob o ponto de vista da comparação de direito constitucional em outros países,
mas nunca foi regulamentado, como você sabe, mas foi uma batalha muito grande para conseguir regulamentar um artigozinho que era do Conselho de Comunicação. Mesmo assim, saiu um conselho meia-sola, porque não é um conselho que tem autonomia, é um conselho que hoje faz parte do Senado brasileiro, parte do Congresso, então é um conselho para aliás, Guilherme, dar opiniões. Tem um dado interessante que, às vezes, o leigo não sabe. A única regulamentação que existe no setor de comunicação é de uma lei ainda do governo João Goulart, de 1962, e que, mesmo assim, teve derrubado vários artigos na época no Congresso Nacional, que a legislação do Jango era mais avançada. Conservador, exatamente. Nós temos uma legislação, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, ou de Radiodifusão, que é de 62. 62. Dizer, uma época que não existia redes, que não existia internet, que não existia nada disso. Nada. Então, você vê por aí, você vê. E quando a gente tenta defender a tese, nós precisamos ter uma regulação moderna, contemporânea, que dialogue com as redes digitais, que dialogue com as redes, né, em canais abertos e tal. Aí nós somos acusados de queremos censurar a liberdade de imprensa e tal. Em todo país do mundo, há limites para a imprensa. Claro. Né? Você não pode, você até pode, mas depois você quer botar uma foto pornográfica na primeira página de uma revista ou de um jornal, você pode fazer. Pode. Mas aí a legislação do país diz o seguinte: você vai ter que pagar uma multa, você vai perder a sua concessão. Né? Se você quer fazer apologia do fascismo ou da necropolítica, você faz. Aí você perde a concessão do seu canal na semana seguinte. É simples, né? No nosso país, você não tem uma legislação rigorosa que possa coibir. Então, a gente costuma dizer que é terra faroeste sem lei, a terra das comunicações aqui. Eles fazem o que eles querem. Eles falam muito em liberdade de imprensa, mas, na realidade, a gente usa uma outra expressão, é a liberdade de empresa. Eles querem ter a liberdade para as empresas deles publicarem o que quiserem nas revistas e jornais e editarem e divulgarem o que quiserem nas suas televisões e suas rádios e nos seus canais de internet. E a gente fica atrás denunciando, dizendo que isso não é verdade, é fake news e tal, mas você não tem legislações fortes, como tem na Europa, nos Estados Unidos e tal, que colocam um limite para esse tipo de crime, porque isso é um crime, né? Isso é um crime. Orlando Guilhom, agradeço muito a sua vinda aqui, foi muito bom bater esse papo. A gente espera que passe esse caos no país, não é só o caos sanitário, mas o caos administrativo, político e social que a gente vive. E um grande abraço a todos e sucesso lá no Fórum pela Democratização da Comunicação no Brasil, que é um ponto fundamental. Obrigado, Marco Antônio, é um prazer, foi um prazer estar aqui te rever depois de tantos anos de luta comum, mas estar aqui com você no teu programa, estou à tua disposição, não só eu, mas Beth Costa, que é a nossa coordenadora nacional do Fórum, e outros companheiros espalhados pelo Brasil, para debater essas questões da comunicação, não só da comunicação pública, mas da comunicação em geral. Um grande abraço a você e aos teus ouvintes aqui. Obrigado, Orlando. Um grande abraço. Como enfrentar a direita no Brasil traz não só debates, como você viu há pouco, mas também opiniões, entrevistas. E você pode também, na Amazon.com.br, acompanhar as propostas do projeto Como Enfrentar a Direita no Brasil. Nós voltamos ainda nesta semana com outros dados da atualidade brasileira.